uma ênfase nesse... O Vitor trouxe uma palavra domingo passado muito precisa a respeito de por que Deus tem liberado essa ministração de mutualidade sobre as nossas vidas. Porque o Senhor tem ministrado as nossas casas, nós como indivíduos e nós do coletivo. Porque o Senhor tem ministrado a palavra de mutualidade. Por quê e para quê? Né? Quem esteve domingo, depois eu posso até dar uma oportunidade para o irmão Vitor, né? Poder 3 minutos, 40 segundos. Eu quero dar um tempo para o Vitor, depois que nós compartilharmos a sequência dessa palavra, que ele trouxe foi muito preciso. Foi muito, alinhavou muitas coisas, né, Vitor, que Deus tem ministrado sobre as nossas vidas a respeito da mutualidade. Então, por que Deus está falando sobre mutualidade para nós? Então, hoje, eu vou colocar o que o Senhor trouxe para nós a respeito da mutualidade, bem resumidamente. Vamos recapitular acho que a gente está no 7º passo da mutualidade, se não me engano. Hoje é 8, 9 e 10 que a gente vai falar. Mas mais do que compartilhar o que Deus já tem ministrado, eu quero saber de você o que você já tem praticado a respeito da mutualidade. Porque o Senhor não derrama sobre as nossas vidas só para a gente ficar cheio de informações. Não é verdade? O Senhor derrama sobre a nossa vida para a gente encarnar a palavra, viver a palavra e praticar essa palavra. Porque de pregações, de informações, de revelações e tantos sonhos, nós temos muito. A igreja de Cristo tem muito. Chegou o tempo da igreja viver. Tudo que o Senhor tem derramado, tudo que o Senhor tem compartilhado. Então, a gente precisa começar a colocar em prática. Né? Antes, falava assim pra gente, mesmo dentro do ninho, o que Deus falou com você durante a semana? O que Deus compartilhou com você? Não era assim que eu te perguntar? Agora o Senhor está nos perguntando, o que você fez a respeito da palavra que eu liberei sobre a sua vida? Você armazenou? Você repartiu? Você viveu? Você praticou? Então, mais do que falar, mais do que ouvir, mais do que ter as informações a respeito do que Deus quer para nós precisamos encarnar aquilo que Deus já tem derramado. Amém? De repente, você pode ver, olha, esse aqui acho que é a 3ª ação que a gente vai falar sobre a mutualidade. Você fala assim, olha, eu ainda só estou armazenando, né? Ainda não, você tem que agir com sinceridade. Mas o Senhor, por que Ele nos instiga? Por que Ele nos coloca no canto da parede? Porque Ele acredita em nós, que nós somos capazes de encarnar o que Ele está liberando para poder viver. Porque senão é muito cômodo, a gente se acomoda, na verdade. Nós, seres humanos, temos essa capacidade muito incrível de nos acomodar. A gente se acomoda em todas as áreas da nossa vida. Não é só em relação ao que o Senhor ministra sobre as nossas vidas, mas em tudo. Se você tem alguém que faça por você, provavelmente você não fará. Enquanto você tem alguém que faça por você. Porque você, ou tem gente para não dizer que é a gente, se acomoda. Não é verdade? Não, ele faz, então não preciso fazer. Quando ele deixar de fazer, eu faço, porque nós nos acomodamos. Então o Senhor está trazendo essa palavra de mutualidade sobre nós, para que a gente possa viver ela no nosso individual e no nosso coletivo. Amém? Você tem as suas anotações aí, então nós vamos trazer os tópicos somente, porque ele tem curiosidade para que eles saibam, né? Sobre esse assunto também. E para a gente concluir com os 3 que nos faltam hoje. Quem pode me dizer o que tem entendido da palavra mutualidade? Quando você ouve e as ministrações que você tem ouvido. O que você tem entendido? O que é mutualidade para você? É uma pergunta que precisa de uma resposta. Quem se atreve? Assim, não é espiritualizando. O que é, como está no dicionário, o que é mutualidade para você? Você vai falar assim, mutualidade é o que Cristo tem colocado dentro de mim e eu preciso partir com ele. Não, o que é mutualidade, gente? O que é isso? Uma relação de mão dupla. Você dá e claro, você... Exatamente, é uma rua de mão dupla. Você dá e você recebe. Isso é mutualidade. Mutualidade não tem como exercer essa palavra eu sozinha. Tem como ser mutualidade sozinha? A mutualidade é isso que o Pablo colocou. É 2 para mais.
Porque eu entrego e eu recebo. Amém? Então, mutualidade vai além do individual. A mutualidade é no coletivo. Alguém abre aí, não falando os nomes, porque senão vocês ficam tudo querendo falar, e aí não dá tempo, não é mesmo, Mônica? Então eu vou dando o versículo para vocês. O primeiro passo da mutualidade é, se você quiser, filho, não, você não, melhor, você não. Terto, pega tuas cadeirinhas para mim, porque o cachorro da pinharia, ele não conhece muito ela, né? Vai que, né? Romanos 12, versículo 10. Sabe para nós, por favor? Jonas. Quem que tem aí? Romanos 12, 10. Que pode ler em voz alta para nós. Esse é a primeira característica da mutualidade que nós estudamos. Amem de verdade, não de maneira fingida. Evitem o mal ao máximo. Apeguem-se ao bem como puderem. Sejam bons amigos, que amam profundamente e não procurem estar em evidência. Nossa, que versão é essa aí? Hã? Bem detalhada, né, mensagem, a versão. Bem detalhada, né? Assim, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Mas aqui está detalhadíssimo, não é verdade? Amai-vos uns aos outros. Eu quero que você vá analisando esses pontos, o que você já tem colocado em prática de que Deus tem liberado sobre você. Porque é muito fácil que eles deixavam amar uns aos outros, mandamento se resumiu em 2, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Quem não sabe desse versículo? Quem não sabe que os 10 se resumiram em 2? Agora, o que você tem vivido no seu dia a dia, o que você tem vivido lá na sua vizinhança, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, que você tem vivido essa palavra da mutualidade? O que você tem vivido, o que você tem encarnado dessa palavra? O que você tem praticado dessa palavra? Eu quero que você comece a analisar você, a sua vida. Amém? Você hoje como indivíduo, eu quero que você se avalie aí diante das coisas que o Senhor já liberou sobre nós. Então, o primeiro é amar uns aos outros. O segundo está em Romanos 15, 7. Quem pode ler em alta voz, por favor? Portanto, Pode ler. aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. A segunda característica é aceitar uns aos outros. A palavra de Deus não disse, aceita aquele que você mais se identifique. Aceite aquele que você tem mais afinidade. Está escrito assim? Não, não é nada. Aceite aquele que você olha e você sente algo especial para aquela pessoa. A palavra de Deus não diz isso. Porque Deus não faz seleção de pessoas. E essa passagem fala para a gente, olha que interessante, aceitar uns aos outros da mesma forma, da mesma maneira que Cristo nos aceitou. Deus aceitou todos os diferentes que estão aqui. Não é verdade? Deus aceitou todos os diferentes. Ah, não, aquela pessoa, olha assim, mas aquela pessoa não dá para engolir. Quantas vezes a gente não tem esse pré-julgamento, gente? Eu sei que vocês não, mas isso acontece muito comigo. E eu preciso me vigiar. Vocês são tudo santos já. Mas acontece essa situação, né, Jesus? Eu não consigo engolir. É difícil de engolir aquela situação. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui: aceite uns aos outros como Cristo nos aceitou. Cristo me aceitou do jeito que eu sou. Cristo te aceitou do jeito que você é. Aí ele vai nos moldando, vai trabalhando em nós, claro. Mas aí está a mutualidade do corpo. Porque o que não está bom em mim, com certeza, alguns de vocês Deus vai usar para trabalhar na minha vida. E assim como alguma coisa em você que não esteja boa, com certeza, Deus vai usar a minha vida para trabalhar em você. E a gente, Deus não trabalha com as coisas que estão muito... Deus não trabalha com as coisas boas que estão nele em mim. Mas por que o Pablo... Então, aquilo que o Dani fala, a debilidade do meu irmão revela a minha debilidade. A fraqueza que o meu irmão está tendo na caminhada dele em algumas situações revela a minha. Porque se me incomoda, há coisa na minha vida que eu preciso levantar. Então, a mutualidade, por isso que a mutualidade é isso que o Pablo colocou, uma rua de mão dupla.
Quem encontrou já pode ler, por favor. Sumiu o Hebreu da vida. Consideremos uns aos outros para nos estimular ao amor e às boas obras. Consideremos. Como que aí nessa versão aqui? Hebreus 10, 24. Consideremos uns aos outros para nos incentivarmos em amor às boas obras. Para realizar as boas obras de Cristo. Precisamos estar juntos. Precisamos caminhar junto. Precisamos nos considerar um ao outro. Nenhum é mais e nenhum outro é menos. A única diferença hoje entre eu e você é que eu estou de pé transmitindo para vocês. Essa é a única diferença. Mas eu sou filha de Deus, você também. Então você tem que me considerar e eu tenho que considerar você. Há coisas que eu vou falar que você fala, puxa vida, isso daí, mas você vai ter que considerar, porque Deus está trazendo essas coisas para as nossas vidas. Talvez algumas atitudes suas, eu vou, puxa vida, mas não está coerente com aquilo que Deus está falando. E eu vou ter que considerar, porque Deus está trabalhando em mim, está trabalhando em você. Considere um ao outro, não menospreze, não despreze, não pré-julgue, não julgue. Não cabe a nós essas coisas. Amém? Então ame o teu irmão, considere o teu irmão. Essa rua de mão dupla, para você receber essas coisas, você precisa entregar. E isso já está dentro de nós, o Senhor já colocou nas nossas vidas. E você pode estar pensando, puxa vida, mas isso é tão básico, né? Amar o próximo, amar o que o próximo me aceite, que eu aceite o próximo. É tão básico, mas a gente vive tão pouco desse básico. Para alcançar as grandes coisas que o Eterno tem para nós, o Senhor sempre liberou para as nossas vidas. Não despreze os pequenos começos. Porque para alcançar o grande é necessário primeiro começar pelo pequeno. Como um casamento. A gente casa pensando que ama loucamente. Que não existe mais amor além daquilo que a gente está sentindo quando está casando. Mas isso não é real. E quanto mais o tempo passa, mais a gente ama. Ai, bom, que susto ele está pensando. Isso não é verdade. Você ama pensando que, nossa, todo o amor está aqui, no altar, com meu marido ou com a minha esposa, né? Não é verdade. Porque depois de 25 anos de casado, eu descobri que eu amo mais do que quando eu estava lá em pé no altar. Eita glória. Eita glória. É como um matrimônio, as coisas do Pai. E o Senhor, Ele tem muita essa, não sei se essa palavra é certa, mas essa comparação da noiva com Cristo com o relacionamento marido e mulher, família. Então nós precisamos entender isso. Achou isso? Lê para nós. Bem diferente. Bem diferente dessa. Então avante. Cheios de fé, confiantes de que estamos apresentáveis para Ele, vamos nos agarrar às promessas que nos fazem possível. E sempre mantém sua palavra. Sejamos criativos no amor, no encorajamento e na ajuda. Não evite as reuniões de culto como alguns fazem, desprezando os irmãos. Mas ainda mais agora, que o grande dia se aproxima. Nossa, mesma versão, eu queria uma Bíblia dessa. Não despreze os momentos em que seus irmãos se reúnem, gente. Olha que lindo, tem essa parte aí que lindo. Na verdade, não despreze. Hoje não vou não, fica aqui mesmo, aqui em casa, adoro eu aqui em Deus. Você tem todos os outros dias para adorar você e Deus. Aí justo o dia que todo mundo se reúne, vai separar para adorar você e Deus. Você reúne na segunda, na terça, na quinta, na sexta, no sábado, olha quantos dias. Mas a palavra do Senhor diz, não despreze esses momentos. Sabe por quê? Porque esses momentos, eles liberam coisas tremendas de Deus através da sua vida. A tua vida junto com a do teu irmão libera coisas de Deus tremendas. Tanto você para com ele, como dele para com você. E talvez você fale assim, mas eu não falei nada. Às vezes a gente não falou nada no ponto, não é? Mas como que eu contribuí? Talvez você deu um abraço em alguém que estava precisando ser abraçado. Talvez você sorriu para alguém que precisava de um sorriso. Talvez você liberou uma palavra, uma declaração sobre a vida de alguém que estava exatamente precisando daquela palavra sendo liberada sobre ela. Por isso que a gente vem aos cultos, querido, não é para receber mais. A gente vem para dar. O receber é consequência. Eu vou lá para receber uma bênção. Não, você tem que vir aqui para dar uma bênção para alguém. Mudou o conceito. Antes a gente vai lá, eu estou triste, vou para a igreja ficar feliz. Não, você está triste, vem triste mesmo, porque você tem que dar alegria para o povo quando você dá. Quanto mais você dá, mais o Senhor derrama sobre você. Amém. Uma vez eu conversei com o Vini, eu estava ministrando, não sei aonde, longe, eu falei, Vitor, olha, eu não tenho nada. Ele falou, ótimo que você não tem nada. Porque você não tem nada, porque Deus tem tudo para dar através de você. Lembra disso, Vitor? Fui,
dia. Eita glória. Foi muito bom. Mas isso é verdade, porque quando a gente pensa que sabe, que acha que já tem tudo para entregar, a gente não tem nada. Quem tem é Deus. Então nunca pense, puxa, o que eu vou entregar? Nossa, eu não sei muito, eu não sei nada. Tudo que você tem está dentro de você. Só precisa manifestar. Tudo. Aonde eu não estou bem, não tem problema, porque o Cristo está bem dentro de você. E é esse Cristo que tem que se manifestar. O que tem que se manifestar não é o eu, Cristina, bem ou mal. Que às vezes está bem, que às vezes não está muito bem, que às vezes está mal. Não é isso. É o Cristo que vive em mim. Ele tem que ter lugar para se manifestar sempre. Acima das circunstâncias, acima das situações que eu esteja vivendo. E isso é mutualidade. Eu não pensar em mim, mas pensar no meu irmão. Não é fácil, mas eu vou te dar uma dica. Não é impossível. Porque o Senhor nos deixou porque Ele sabe que nós somos capazes de fazer. Amém? Considerar é observar, é respeitar, é estimar, é dar atenção. Isso é considerar. Dê atenção ao outro. Ouça o teu irmão. Ouça aquilo que você plantar. Com certeza você vai colher. Amém? Esse é o terceiro tópico da mutualidade que nós estudamos dentro desses passos que o Senhor tem nos dado. Vamos lá. Continuando. O quarto, que foi da segunda ação. Cuidar uns dos outros. Como eu posso cuidar do meu irmão? Quem tem uma ideia? Como eu posso cuidar do meu irmão? Vou te dar uma ideia. Lá em 1 Coríntios 12, 25. Abre aí. Porque antes nós achávamos que quem cuidava do meu irmão é o pastor. Quem cuida do meu irmão é a pastora. Eu quero dizer para você que você é o pastor, você é a pastora de Cristo Jesus. Você cuida dele. Não exime a minha responsabilidade de cuidar. Eu também tenho que cuidar. Mas você pode cuidar porque o Cristo está em você. O Cristo está em você. O mesmo Cristo que habita em mim, habita na Fernanda, habita na Josi, habita no Rogério e assim por diante. O mesmo Cristo. Então você vai lá pedir para a pastora orar por você. O Cristo está em você. Ore você pelo teu irmão. Abençoe a vida do teu irmão. Amém? O que está lá? Escrito em 1 Coríntios 12, 25. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. E aí? O modo pelo qual Deus formou o corpo humano é o modelo que nos ajuda a entender nossa vida comunitária na igreja. Cada parte depende da outra. As partes que mencionamos e as que não mencionamos. As partes que vemos e as que não vemos. Se uma parte se fere, todas as partes estão envolvidas. Se uma parte se vai bem, todas as partes desfrutam desse bem-estar. Que demais. Isso nos compara com o corpo humano. Você já tirou uma cuticulinha assim, ó, com o dente, daí fica doendo, qualquer coisa. Vai ligar o chuveiro e te dá um choque, porque é um negocinho que tá faltando ali. Já aconteceu isso com você? Aconteceu comigo? Acontece, não é? Uma coisinha tão insignificante no corpo, mas que todo o corpo sente. É ou não é? É igual cortar o dedo com papel. Igual cortar o dedo. Um cortinho tão insignificante, né? Com um risquinho. Ai, dói demais. Porque ó, todo o corpo, ele é alcançado. Já sentiu dor de dente? É só o dente que dói. Mas olha, eu quero dizer que o corpo inteiro dói. Todo dente dói. Não parece que é só, parece que o dente está no corpo inteiro, parece que é um dentão. A gente parece um dentão doendo. Um dentão andando com dor. É terrível. Terrível. Dor de ouvido, parece que você é um orelhão ambulante. Porque dor o corpo inteiro, você não consegue fazer nada, é uma dor insuportável. Eu prefiro dar a luz do que ter dor de ouvido e dor de dente. E olha que é parte normal. Porque é muito forte as dores que eu sinto, maior que as dores de pai. É muito forte. E é uma dor que não me dá prazer nenhum depois. Depois eu tive a Miriam, olha que lindo. Senti dor, eu tive a Miriam. Senti dor, eu tive o Pablo. Linda, maravilhosa. Como diz o Vitor, que bebe água na garrafa. É uma palhaçada. Então, ainda você sente a dor do parto e te dá um prazer depois, uma recompensa. Que recompensa tem o eu no interior de ouvido depois? Só dor de estômago, de tanto antibiótico.
Dor de dente, recompensa tenho eu. De repente nem recompensa, arranca o dente porque não tem mais jeito. E não vai nascer outro lugar, porque depois não nasce mais, não tem recompensa. Então o corpo de Cristo Jesus é igual. Se o seu irmão não está bem, eu quero dizer para você que você também não está. Se falta algo para o teu irmão, com certeza falta algo para você também. Você pode ter tudo na tua mesa, mas se o teu irmão não tem o que comer, você não está bem. Porque nós somos um corpo. Isso é cuidar uns dos outros. O Senhor liberou uma palavra sobre as nossas vidas pelo Dario um tempo atrás, não sei se você se lembra, de que o Senhor está nos unindo de uma forma especial como família. Porque chegará o tempo que nós vamos precisar uns dos outros, de maneira que nunca precisamos antes. Agora, para nós precisarmos dos outros, precisa estar junto. Precisa estar perto. Precisa caminhar. Precisa estar presente. Precisa perguntar. Como você está, meu irmão? Está tudo bem? Você precisa visitar uns aos outros. Não fala aqui nesse versículo, pastor, vai lá e visita todo mundo que faz parte da igreja. Não, aqui está escrito: cuidando uns pelos outros. Uns pelos outros. Um cuidando do outro. É mútuo. É mutualidade. Cuide uns dos outros. Pergunte. Aquela minha frase que vocês já estão até cabeludo de escutar. Olha, gente, dá uma olhadinha, vê quem não veio. Liga, pergunta se está tudo bem. Não precisa cobrar que ele não está, mas liga para ele, olha, está tudo bem, você precisa de alguma coisa. Porque você teve um dia tão preocupado que ele não teve tempo de se reportar. Então você não sabe o que está acontecendo com ele. Então liga, pergunta, está tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Como o Pablo falou, a mutualidade é mão dupla. Precisamos ser sinceros nas respostas que ele dá também. Não é verdade? Está tudo bem? Ah, está tudo bem. Você está precisando? Não, não estou precisando de nada, mas às vezes está precisando de alguma coisa, às vezes não está tudo tão bem. Então, é cuidar dos outros, se deixar ser cuidado. Isso é mão dupla. Porque não adianta eu querer cuidar e não haver a recepção desse cuidado. Então, cuide uns dos outros. De repente, você não vai encontrar logo de imediato essa recepção de cuidado. Mas vai cultivando. É igual uma florzinha, vai regando. Sabe, tu plantou uma sementinha de girassol e colocou lá em cima da minha varanda. Ela bate um sol tremendo. Não, mas deixa ainda, porque ela precisa de muito sol. Achei que aquela plantinha ia morrer. Depois, 2 sementinhas de girassol que aprendeu lá no colégio. Tá linda a latinha de girassol, quase desse tamanho. Ele todo dia vai lá e rega, todos os dias, porque 2 vezes por dia tem que regar. Ele rega 2 vezes por dia e coloca no sol. Foi as informações que ele recebeu. E tá linda as folhinhas. Eu acredito que lá vai ter florzinha de girassol naquele vaso. Que pra mim era impossível. É como uma florzinha, tem que ser regada. Um relacionamento de mutualidade precisa de água. E água é a palavra de Deus. Precisa de carinho, precisa de atenção, precisa de visita, precisa de tudo. Para poder crescer. Né? E dar esse fruto. É trabalhoso, gente. Não é assim coisinha simples. Não é fácil. Mas o Senhor nos entrega isso porque Ele acredita em nós como noivo. Amém? Tem alguma pergunta? E aí? Não? Vamos lá no 5 então. Servir uns aos outros. Como podemos servir? Vejam lá em Gálatas 5, versículo 13 e versículo 14. As mamães que têm bebê, a sala, o sofá está liberado ali para vocês, se precisar dar de amamentar, tá bom? E no banheiro tem um trocador que você pode trocar seu bebezinho lá também. Fiquem à vontade. Aqui é a casa do Senhor. Eita glória. É a nossa casa, Senhor, né? Senhor da Não é vida. minha. Tem nada nessa vez. Gálatas. Gálatas 5, versículo 13 e 14. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, porém, a liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Toda lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como será que está aí? Como será que está aí? Não há dúvida que Deus chamou vocês para uma vida de liberdade. Mas não usem essa liberdade como desculpa para fazer o que bem entendem, pois assim acabarão destruindo-a. Em vez disso, use a liberdade para servir o próximo, com amor. Não use a liberdade para fazer aquilo que a gente quer fazer. O Senhor nos fez livre, nos deu liberdade. É real, isso é palavra. Mas não para fazer o que a gente quer, o que a gente acha, mas para fazer aquilo que Ele tem nos ensinado a fazer.
eu acho, o que eu penso e o que eu quero. Pontualidade é eu corresponder ao meu irmão. A gente colocou uns exemplos a respeito das crianças, né? Por que a gente falou assim, gente, adorem ao Senhor, principalmente quando vocês estiverem presentes, procurem ter a reverência, ficar de pé, adorar o Senhor. E não fácil adorar em pé, adorar sentado, o Senhor sabe o coração. A gente está em pé e tá sentado por dentro, não é verdade? Isso é indiferente à posição externa. Mas os nossos filhos, a geração, ela está de olho em nós. Está de olho nas nossas atitudes, como a gente faz, como a gente age, como a gente reage, o que deixa de fazer. Ele está de olho. Então nós precisamos, por amor aos pequenos, por amor àqueles que são mais imaturos na fé. Talvez você não tenha tanto faz, para você tanto faz, mas para o teu irmão. Isso é mutualidade. O teu irmão talvez não tanto faz. Então, por amor a ele, você faz. Porque não vai te arrancar o dedo, não vai te cair uma perna. Não é verdade? Isso é mutualidade, queridos. É não fazer aquilo que eu penso que tem que ser feito, aquilo que eu acho, aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor tem me ensinado. Então nós precisamos servir uns aos outros. Sirva em honra, sirva em reações, sirva em atitudes, sirva em palavras. Sirva ao irmão. Amém? A sexta característica está em Efésios 4:2 e em Colossenses 3:13. Não pode vir, os cachorros estão lá dentro, você fica aí. Efésios 4:2 e Gálatas 3:13. Quem encontrou Efésios 4:2, por favor, pode ler. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Colossenses 3:13. Colossenses 3:13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra alguém, assim como o Senhor vos perdoou, assim também você perdoe. Pronto. Quando era criança eu cantava, toma vassourinha, todas as queixinhas contra o meu irmão. Uma pai, eu vou cantar gostou. E falou na igreja, todas as queixinhas contra o meu irmão. E orar, todas as queixinhas contra o meu irmão. Então, desde pequenininha eu aprendi isso muito musical. E você tem que entregar as suas queixas para Deus em relação ao teu irmão. E amar o teu irmão. E suportar. Mas não é suportar, tá bom, irmão. Vamos lá, né? Vamos suportar aquele irmão. Vamos lá, suportar o Glauquinho, vamos lá. Suportar. Não, a palavra de Deus suportar em amor. Sabe o que significa suportar em amor? Coloca ele aqui, ó. Isso é suporte. Vamos lá, meu irmão, eu te carrego. Vamos lá, meu irmão, o que você está precisando? Eu te ajudo. Isso é suportar em amor. Suportar em amor não é a gente levar assim a trancos e barrancos. Aí eu suporto aquela pessoa. Não é só suportar, é suportar em amor. Essa é uma das características da mutualidade. Suporte o teu irmão, amém? 7. Sejam mutuamente hospitaleiros. 1 Pedro 4:9, o que diz lá? Muito legal essa parte. Sede hospitaleiros uns para os outros, sem murmuração. Eita, sem reclamar. Hospedar o teu irmão sem reclamar. Sabe quando que a gente hospeda alguém sem reclamar? Quando a gente faz por amor, não por obrigação. Por isso a gente tem que buscar em Deus o sempre dar amor. Tem que ter a vida para fazer. Porque senão é melhor não fazer. Ele vai subir como um incenso, como pela vida de Deus. Eu estou hospedando uma ilustre pastora do Chile aqui conosco, a pastora Maria Helena, está hospedada aqui em casa. E la pastora que está hospedada em casa, para que entenda bien el portuñol. Já? E ela está hospedada. Eu amo receber gente em casa. Mas isso está em mim, né? Mas a palavra de Deus que nós temos que hospedar as pessoas sem reclamar. Então que a gente seja sincero, seja transparente.
E ela falou assim, pastor, você pode me hospedar aí na sua casa? Vou passar uma semana aí com vocês, vou passar no Brasil, né? E havia disposição no meu coração, nos meus dias, para receber. Então a palavra diz, receba em amor, receba com alegria, entregue o teu melhor, dê o teu melhor. Isso é uma das características da humanidade. Amém? E a gente ganha por isso. Quando as pessoas a gente precisa entender que encarnar a palavra e viver, a gente ganha com isso. Ganha. Por todos os lugares que eu tenho passado, que não são poucos, glória a Deus por isso, eu sou muito bem hospedada. Muito bem recebido. Mas a palavra do Senhor nos ensina, planta e você vai plantar. O meu esposo, no lugar onde eu não vou, ele é muito bem recebido, muito bem hospedado. Mas porque eu creio nisso, que aquilo que a gente planta, a gente come. Então receba um amor dos seus irmãos em casa, quando você tiver uma oportunidade disso. Com alegria, com regozijo. Amém? Que você comece a buscar isso no Senhor. Da hospitalidade, de receber, de derramar de Cristo no teu irmão. E hoje, esses são 7 pontos que nós já vimos, que nós já estudamos. Dentro desses 7 pontos, eu queria que 2 pessoas, numa frase, falassem assim para mim, olha, dentro desses 7 pontos eu vi uma situação. Se é que existe. Eu acredito que sim, talvez você tenha vergonha, não queira falar, mas eu acredito que existe. Né? Porque a gente tem que viver isso. Que dentro dessas palavras, de hospedar, de servir o meu irmão, de honrar o meu irmão, de suportar em amor. Dentro disso que Deus tem derramado nesses dias, você tem vivido alguma situação a respeito disso? Você gostaria de compartilhar? Ou que Deus tem falado com você e você tomou uma atitude a respeito disso? Tem ou não? O Vitão deu o testemunho da laje lá, né, Vitão? É mesmo, Vitão, que testemunho da laje. Fala aí o testemunho da laje. No processo aí de ser curado. Ele suportou em paz e amor depois que ele recebeu a laje. Mas isso foi, não é? Porque você não tem experiência de encher a laje, tem? Tem muito. Não. Nenhuma experiência. Ele podia muito bem falar assim, olha, eu não sei encher laje. Ele podia ou não podia? Não sei encher laje. Uma mão de moça que ele tem, né? Fina, é a mão fina. Trabalha com papéis, com documentos. Corintiano. Você não enche laje, gente. Fazer o quê? Não sabe. Então, mas ele podia muito bem falar assim, ah, os irmãos que sabem que vai lá. E fazem, ué, tem gente que sabe, eu não sei. Então, o que vai fazer? Aí, mas mesmo assim, ele falou, não, eu vou corresponder à qualidade. Pra alguma coisa eu vou servir lá. Serviu pra muita coisa lá. Trabalhou igual um camelo. Não é, mãe? Acho que nem trabalhou muito, mas um pouco cansou. Então ele podia muito bem falar, não, hoje eu vou ajudar, né? Alguns irmãos se reuniram para ajudar o Fernando. Então, ele falou, podia muito bem não ir, porque não é a praia dele. Mas ele falou, arregaçou a mão, uma coisa eu vou ajudar meus irmãos. Esse foi o feliz vídeo, não estava junto, né? Eu tô orando pra ele não chamar de novo. Mas isso é uma verdade, querido. A gente fala assim, mas o que eu vou aportar? Eu sirvo, né? Não, quantas mulheres entre nós ganham bebê? Um monte. Tem um monte de mamãe novinha. Você pode aportar de alguma forma. Não tem nada para aportar. Por último caso, você pode, sei lá, levar umas laranjas, umas frutas. É ou não é? Há alguma coisa. Trocar uma fralda. Ir lá dar um banho, né, Josi? A Josi tem muito testemunho disso. Ela, a Miriam, tem muito testemunho das mulheres que têm um bebê e elas vão auxiliar. Isso é importante, né, Carlos? Faz a diferença ou não faz? Faz a diferença. O Carlos e a Lígia vieram de São Paulo, né? De Santo André. E estão morando em Mogi. E eles falaram, olha, pastora, a gente pensou que a gente ia ficar sozinho, porque a família está tudo lá. A gente pensou que a gente ia estar sozinho aqui nessa fase. Mas graças a Deus que a família de Cristo, eles estão se sentindo confortável. Eles se sentindo pessoas indo, ajudando, auxiliando, dando palavra, fazendo visita, mandando mensagem. Eles sabem que não estão sós. Às vezes é mínimo, gente. Uma mínima coisa que a gente passa, né? Mas isso faz grande diferença. É ou não é? Né, meus irmãos? Então,
Aí eu fico falando. Para encerrar com essa parte da mutualidade. Abram comigo Romanos 12, versículo 4 e 5. Sabe por que a palavra da mutualidade o Senhor tem mandado sobre as nossas vidas? Para combater um espírito de individualismo. Porque esse espírito nas nossas vidas como seres humanos é muito forte. De ficar no nosso mundinho, na nossa bolha, na nossa vidinha. Porque é fácil às vezes, até quando tudo está indo mais ou menos bem, é fácil, não é? O individualismo. Fica difícil quando as coisas começam a apertar. Porque daí a gente sente falta do corpo. É normal isso. Mas dessa forma a gente não tem que estar no corpo só quando está tudo difícil. Nós temos que estar no corpo dentro do corpo. Que é como arrancar o minguinho e colocar ele no canto por aí. Vai fazer muita falta. Quem encontrou vai entender. Romanos 12, 4 e 5. Pode ler em alta voz, por favor. Mas assim como um corpo tem nem todos os membros têm a mesma função. Assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e individualmente uns dos outros. Tremendo. Vamos lá, Pai. Assim, somos como as várias partes do corpo humano. Cada parte tem o seu significado no corpo, visto como um todo, mas não o contrário. O corpo que estamos falando é o corpo formado por pessoas escolhidas por Cristo. Cada um de nós encontra significado e função como parte desse corpo. Cada um de nós encontra função e parte no corpo. O Senhor te trouxe para o corpo dele, o corpo de Cristo, com uma função específica. Lembra, tem muitas partes, mas não são todos iguais. A mão é igual ao pé? Não, tem funções diferentes. Não é verdade? A mão sabe fazer uma coisa e o pé é outra. O nariz e os olhos são diferentes e têm funções diferentes. Tudo em nós, queridos, é diferente e tem funções diferentes. Até um lado do corpo da gente não é igual ao outro. Nós mulheres vamos cortar o cabelo e nunca um lado fica igual ao outro. Mas isso aqui vai se dar uma sensação. Não é. Não fica igual. A sobrancelha não é igual às duas. Não é verdade? Você faz a sobrancelha, sempre vai ficar assim, ó, fica assim. Não fica igual. Eu sei, os homens não sabem. Mas nós mulheres entendemos muito bem. Que é uma parte do nosso corpo que não é igual. O lado direito não é igual ao lado esquerdo. Nós, no corpo de Cristo, fomos formados com funções diferentes. É como um corpo humano. E todos têm uma finalidade. Tem alguém sem cílios aqui? Não. Porque os cílios parecem insignificantes, porém é muito importante. Então, às vezes você fala assim, puxa, mas você não... Né? Que função tem eu no corpo? Talvez você se ache os cílios no corpo de Cristo. Aparecem os cílios no corpo de Cristo? Mas os cílios, ele filtra as sujeiras para não cair nos meus olhos. E eu poder ver bem. Talvez no corpo você seja os cílios, mas você está filtrando coisas para que o corpo de Cristo enxergue o que Cristo quer que o corpo enxergue. Então é uma função muito tremenda. Parece insignificante, mas não é. Você precisa entender em Cristo Jesus que você foi chamado por uma função. Você não é um a mais, você não é um número. Para Deus, você está sendo chamado como filho ou filha, com uma função específica no corpo de Cristo. Amém? Tem pergunta? Tem pergunta? Vocês são muito inteligentes, hoje eu sou muito boa professora, viu? Porque vocês sabem de tudo. Até pastores que entendem individualismo. Então nós precisamos combater o individualismo, porque é muito forte, gente, esse negócio do individualismo. Porque a gente se priva muito, assim, priva de privacidade. Não, quem que vai querer saber da minha vida? Não, quem que vai querer saber? Muita privacidade. Nós somos um corpo, precisamos auxiliar. Claro que há coisas privadas em nossas vidas, há coisas que são íntimas nossas. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da qual de corresponder a ajuda mútua. Da caminhada com Cristo, da sua caminhada profissional. Eu estava falando para Tabata, para o Caio, na quarta-feira, que eu vou montar um grupo nosso, domingo, de pessoas que ela oferece do serviço dela. Porque às vezes a gente não sabe. Nós precisamos nos ajudar mutuamente entre nós. A gente precisa de estragar o nosso carro, a gente não sabe que dentro do corpo de Cristo, no ninho mesmo,
Mas, querido, que vai pescar, vai. Não sei se tem peixe. Tira foto. Sair pra pescar, eu sei que Já sabe. pesca assado, já? Tem gente que faz ornamentação de festa que está entre nós. Tem gente que pinta quadro que está entre nós. Sabe, vai dar um presente, não sei o que dá. Tem gente entre nós que pinta quadro, dá um quadro de presente. Tem gente entre nós que faz pão de mel para vender. Compra uns pão de mel, põe um papel bonito. Nós precisamos aprender a ajudar mutuamente, queridos. Quer comer um queijo gostoso? Vem cá e a Tabata está vendendo os queijos deliciosos. Nem todo mundo sabe. Então, talvez existe até coisas que você faça que a gente não sabe. Que você faça como recurso para a tua casa, na verdade, a gente desconhece. Não é? Então nós precisamos. Preciso comprar um livro. Tem a livraria Cairós. Preciso dar um presente. Vai ter uma festinha, preciso dar um presente. Procure presentes dentro de nós. Tem brinquedos, como fala? Pedagógicos, educativos, lá na loja. Vai lá com um presente educativo para entregar. Uma camisetinha bonita. Nós precisamos aprender a nos ajudar mutuamente entre nós. Eu não conheço muito, sou um pouco leiga em relação aos. Como que é esses que usam essa. Não, esses que usam. Maçom. Os caras se ajudam, eu não sou leiga no assunto. A única coisa que eu sei a respeito é que eles se ajudam mutuamente, tremendamente entre eles. Se ajudam muito. Então, querido, nós precisamos aprender em Cristo, porque essa mensagem é do Cristo, a nos ajudar mutuamente. Precisa de uma costura? Temos costureiras excelentes aqui entre nós. Então, nós precisamos aprender isso, querido. O que nós podemos aportar, o que nós podemos ajudar o nosso irmão com esse aporte. Em todas as áreas. Então, ajudar, às vezes a gente leva só para um lado religioso, né? Vou ajudar meu irmão a fazer uma oração com ele, vou ajudar meu irmão a uma palavra de Deus. Tudo isso é ótimo, mas a gente não está falando só disso. É ajudar em todos os sentidos. Usar a mutualidade em todos os contextos. Talvez o que você precise, o teu irmão tem para te auxiliar. Talvez o que o teu irmão precise, você tem para auxiliar. Então nós precisamos recorrer a isso e aprender a nos ajudar nisso. Amém? Romanos 14, 19. O 8º item da característica de mutualidade. Edificando uns aos outros. Quem abrir pode ler, por favor. Romanos 14, versículo 19. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Amém. Está diferente aí ou não? Assim estaremos empregando nosso esforço na boa convivência fraterna. Ajudem-se mutuamente com palavras de ânimo. Ai, demais. Ajudem-se mutuamente com palavras de quê? De ânimo. Não. Dá uma injeção de ânimo nele com a palavra de Deus. Você pode, você consegue. Né? De manhã, olha, tem um dia. Faz uma declaração profética sobre a vida do teu irmão. Eu declaro que você vai ter um dia abençoado. Um dia onde as decisões vão ser alinhadas com os céus. E você vai alcançar coisas tremendas para esse dia. Incentive o teu irmão. Anime o teu irmão. Mas aí você fala assim, ai Cris, mas tem dia que eu preciso ser animada. Então, o que você precisa chegar dentro de você? Se você derrama no teu irmão, você é animado com a palavra, você derrama. Porque é o Espírito que age através de nós, queridos. Nós não temos nada para dar. E a experiência é própria. Quantas vezes eu não estava legal e eu derramei algo tremendo sobre a vida de alguém e eu falei, nossa, eu vou captar para ele também. Como diz aquela palavra, ela levita, né? O Espírito. E a gente pode pegar ela para nós também. E você passar a viver aquilo que você derramou no teu irmão, você também tem. Então é acima de circunstâncias, acima de situações, acima da vontade da alma. Porque a nossa alma é melindrosa, a nossa alma precisa se converter, nossa alma precisa ter vergonha. Nossa alma, todo dia a gente precisa falar, aceita Jesus hoje, ó, vamos lá, ó, tempo para você, aceita Jesus. Nossa alma precisa se converter todos os dias, porque nossa alma grita, nossa alma berra, nossa alma esperneia. Nossa alma é igual a criança quando faz birra. Já viu criança fazendo birra? Que se joga no chão, que não. Nossa alma é do mesmo jeito. A gente precisa ignorar os desejos da alma. Quando você ignora uma criança que está fazendo birra, ela levanta e para de fazer birra. Ignora os desejos da tua alma e ela vai parar de fazer birra e você vai fazer aquilo que você quer.
Amém? Eu acho lindo essas comparações que Deus faz entre família e nós com Ele. Não sei vocês, mas eu acho maravilhoso. Vamos lá. A nona característica, Colossenses 3,16. O que mais precisamos fazer para corresponder à mutualidade, deixar de ser individual? Colossenses 3,16, vamos lá. Que a paz de Cristo guarde vocês em sintonia uns com os outros. Nada de sair por aí fazendo o que quer. Cultive a gratidão. É a palavra de Cristo. Ai, mas quando Deus fala isso pra mim, eu gosto tanto. Eu gosto de fazer as coisas que eu gosto de fazer, sabe? Ai, eu tenho vontade de sair correndo. Para de fazer o que você quer fazer e faz o que eu quero que você faça. Gente, isso é tremendo que Deus fala isso pra nós. Eu vejo Ele me amando tanto, eu não sei você. Mas isso é o amor de Deus. É o amor do Senhor. Não, o 9 é o que? O 9 é: ensinem e aconselhem-se uns aos outros. Olha que tremendo isso. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros. Por que a gente ensina um ao outro? Por que a gente aconselha um ao outro? Eu recebi os conselhos essa semana e se eu seguir, me tornarei outra mulher. Não, só se eu seguir os conselhos, sim. Vou tratar. Mas por que a gente se aconselha e por que a gente Estou muito curioso agora. Aguardem e verão. Aguardem. Então, por que a gente aconselha? Por que a gente, um ao outro, tem essa, né, de se aconselhar, de ensinar? Olha, vem cá, senta aqui, não é bem assim, é assado, nananana. E muitas das vezes, nós não gostamos de ser aconselhados e nem ensinados. Muitas das vezes, nós não somos ensinados, porque a gente não ouve aquilo que a gente quer ouvir. E não recebe o conselho que nós gostaríamos de receber. Porque a gente já tem uns conceitos pré-formados aqui, não é verdade? Então a gente só quer que alguém concorde com aquilo que eu já tenho na minha caixola. Então, na maioria das vezes, os conselhos e os ensinamentos não são bem recebidos. Mas por que a gente faz isso? Porque ama. Porque está falando, amai uns aos outros, suportai-vos em amor, ajude o seu irmão. Isso é mutualidade, por isso que eu aconselho. Por isso que ele fala, cai, né? Quantas vezes eu falei pra vocês? Um monte, né, tá? Gente, de verdade, é porque eu amo vocês. Eu amo de verdade. O Senhor conhece a minha tradição. Irmão Vitor, irmão Vitor, quarta-feira, você tá uma falta. É um livro lá, 3 quartos consecutivos. Tá vendo? Glória. Não, isso são brincadeiras. São brincadeiras dessa parte. Mas eu quero dizer pra você que aquilo que te incomoda muitas vezes, de um conselho, de um puxão de orelha, é por amor que o Senhor usa as outras pessoas. Assim como está trabalhando na vida daqui, você está trabalhando na minha também. Tem paciência, perdoando. Não é verdade? Está trabalhando em mim também. Por isso que é mútuo. É mútuo. Não é que só tem que ser trabalhando naquele. Eu também. Há coisas em mim que o Senhor está trabalhando. Isso é muito tremendo. E essa palavra, às vezes a gente recebe uma palavra de conselho ou de ensinamento dura. Não é verdade? Não precisava ensinar dessa maneira. Mas por que o Senhor permite que muitas sejam palavras de maneira dura? É como um pai, quando um filho faz alguma coisa errada, e o pai conversa sério com o filho. Filho, olha, já é a terceira vez que eu estou conversando com você, senta aqui. E dá uma palavra, né, firme, dura com ele. Então, primeiro instante, o filho, mas o filho sabe do pai. Então, o pai, ele quer, nos ama dessa maneira. Ele nos senta, nos aconselha através dos nossos irmãos, através das autoridades que ele tem colocado sobre a nossa vida, com esse único objetivo: amor. Que o Senhor nos ama. Não é hora ainda, pode falar. Então o Senhor nos ama dessa mesma forma. E o que é aconselhar? É admoestar, advertir, exortar. Isso é aconselhar. O conselho é a exortação. Por isso que eu falo que o conselho muitas vezes já tem pré-formado na nossa cabeça. E aí o conselho não vem do jeito que a gente está pensando. E a gente se enoja, fica enojado. Existe essa palavra português? Ah, não conheci. A gente fica bravo, irritado, aborrecido. Não é? Vocês já estão tudo, né? Tudo espanholado. Falei enojado, todo mundo já sabe que é enojado. Então nós precisamos entender em Cristo Jesus que o Senhor, Ele quer nos ensinar, nos aconselhar através dos nossos
pés no corpo de Cristo. Então, se o irmão chamaram a atenção e aconselharam o irmão, em amor, nós temos que aconselhar. Nós temos que abrir nosso coração para receber em amor. Em amor, queridos, não significa assim, querida. Em amor, muitas vezes, olha, Josi, já falei para você sim. Essa é a terceira vez. Em amor não é apurar. Em amor é você ser decisiva, é você ser firme e você transmitir aquilo que a pessoa necessita escutar. É você sacudi-la. Isso é em amor. Amor não é apelação, queridos. Amor é sinceridade, amor é precisão. Amor é você ser sincero. Amém? Glória a Deus. Esse daí é o 9, 10º de hoje. Para nós encerrarmos. Hebreus 13, versículo 12 e 13. Exortai-vos uns aos outros. Hebreus 3, versículo 12 e 13. Quem abrir, por favor. Quem encontrou, pode ler, por favor. Hebreus 3, versículo 12 e versículo 13. 3. Hebreus 3, versículo 12 e versículo 13. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Portanto, amigos, vigiem seus caminhos. Certifique-se que não haja nenhuma descrença maligna com dano e que possa desviá-los do caminho, afastando-se do Deus vivo. Pois enquanto ainda é o hoje de Deus, vigie um ao outro para que o pecado não os adormeça. Vigia o quê? Não, vigia, não comigo, vigia. Viu alguma coisa errada? O nosso papel, opa, tem um buraco lá, cara. Se continuar aí, você vai cair naquele buraco lá. Uma coisa que eu quero falar para vocês dentro dessa palavra. Aconselhar envolve firmeza, carinho, amor, igual de pai pelo filho. Por exemplo, que eu dei para vocês. Paulo menciona isso em Coríntios. Pois mesmo que suas palavras soem duras, eram motivadas por amor. Então, o apóstolo Paulo dava duro no povo em algumas cartas lá. É ou não é? Mas era motivado no amor. Essa tem que ser a nossa motivação. Amém? Porque se o nosso irmão continuar no caminho que ele está, quem perde não é eu. Quem vai perder é ele, porque ele vai cair no buraco. Então eu preciso, meu irmão, olha, eu preciso que você se enxergue em mim, vamos alinhar. A princípio perdemos os dois, porque somos um corpo. Mas provavelmente quem trilha seus próprios caminhos se desliga do corpo. Daí quem vai perder é só aquele para desligar. Mas em amor nós não queremos que ninguém se desligue do corpo. Nós queremos que esse corpo caminhe junto, que o corpo de Cristo, como igreja, como noivo, alcance juntos. Então o nosso papel é aconselhar, é exortar. Então a décima característica da mutualidade, exortar-nos uns aos outros. Exorta, tá vendo que eu não está precisando bola? Busca o amor de Cristo, exorte o amor. Exorta o teu irmão em amor, é pro bem dele. Amém? E por isso muitas vezes nós somos exortados. Não só nós podemos exortar, como podemos ser exortados. Temos que nos colocar nos dois lados da rua. Porque às vezes nós vamos exortar, mas às vezes nós seremos exortados. Né? Temos que ter um coração aberto para receber essas exortações. Precisamos ter e manifestar características, como as de Barnabé, uns para com os outros. Isso está em Atos 11, do 23 ao 24. Mutualidade não é prática da alma, é um exercício de espírito. A gente não vai conseguir essas características por nós mesmos. Nossa alma não quer nada disso. Nossa alma não quer. Nossa alma quer o que ela quer, o que ela pensa, o que ela deseja, o que ela pré-julga, o que ela acha. A alma quer isso. Mas as características da mutualidade, ela não é exercitada pela alma. É uma atitude
que nós temos que exercitar em Cristo, ligados no Espírito como Senhor. E nós precisamos entender isso, queridos, para poder viver essas palavras. Eu quero assim, te dar de lição de casa, para você levar para casa isso. De que você vai para casa com esse pensamento. São 10 características, eu não sei se você anotou aí, mas provavelmente depois a gente vai lançar a palavra para você, que é para a gente viver. Não é para ficar ouvindo. Não é para ficar só escrevendo. A gente escreve porque a gente depois esquece. Então a gente escreve para a gente ler para poder viver. Para poder. Peraí, essa característica me fala. Essa característica aqui eu não estou conseguindo. Ainda eu não entendo esse negócio direito. Né? Então de buscar o entendimento em Cristo. O Senhor, tudo que faz por nós é em amor. Deus usa o teu irmão da direita, o teu irmão da esquerda. Deus usa as autoridades que Deus tem colocado sobre as nossas vidas por simplesmente amar. Por amor. Nada além disso. Por amor. Não é para desbrilhantar, não é para encher as paciências, não é para ficar puxando a orelha, pegando no pé para puro prazer. Não é. Um pai não disciplina o filho por prazer. Quando a gente precisa disciplinar o filho, dói mais na gente do que no filho. Não é quem é pai e mãe. A gente não tem prazer em disciplinar, mas a gente vai ter prazer no caráter que Cristo vai formar na vida dele através da disciplina. E assim é com a gente. Assim Deus age. E é isso que a gente precisa entender. Cristo está formando o caráter dele em nós. Só que para Cristo formar o caráter dele em nós, precisamos de todas essas características serem exercidas nas duas vias da mão da rua, tanto o hino quanto o hino. Na montanha, enquanto um sobe, os outros descem. Tudo existe as duas vias. E nós precisamos entender isso em Cristo para poder viver. Não deixa a tua alma te enganar, queridos. Não deixemos com que a nossa alma nos engane, porque também está muito ruim. Porque a nossa alma, ela fala, não, olha, faz isso porque não gosta de você. Olha, chama a atenção para te envergonhar mesmo. Olha, então aquele irmão faz aquilo porque ele não vai na sua cara. A nossa alma, ela só nos traz coisas que não vai nos edificar, até que ela se converta. Então, ouça a voz do Espírito, olha, não, Deus está trabalhando em mim. Deus tem algo tremendo com a minha vida, por isso que Ele está fazendo isso. Porque Deus acredita em mim. Deus ama cada um de vocês. Inclusive, eu quero dizer para vocês, visitantes que estão aqui entre nós, que não são poucos, hoje temos muitos, né? Eu quero te dizer para você que Deus tem algo na tua vida. Deus está trabalhando em você também. Amém? Você hoje não veio ouvir essa palavra por simplesmente ouvir. Eu tenho plena convicção em Cristo. O Senhor te trouxe, porque algo o Senhor quer acortar em você. O Senhor quer que você tome você. E algo que hoje à tarde eu estava limpando, arrumando aqui, e eu estava pensando, eu acho que ser simples como o Senhor Jesus, e profundo como Deus. Porque Deus é muito profundo na vida dela, né? E Jesus é muito simples nas atitudes. Então a gente possa ter a simplicidade de Cristo e a profundidade do Deus que a gente serve. Amém? Glória a Deus. Você quer isso para a sua vida? Eu acho que você quer. Eu acredito nisso, porque você não está aqui porque você não tem onde estar. Você não está aqui de cadeirinha, porque está com as pernas para cima, sei lá, nem sei o que passa televisão, porque eu sou crente, né? Eu não sei o que passa televisão no celular. Você não está pensando com uma estrangeira lá. Você podia estar fazendo mil coisas. Mas você separou esse tempo, você priorizou. Como você coloca isso? Porque Deus tem algo. Amém. Você sabe disso. O teu espírito clama para a manifestação daquilo que o Cristo tem em você. O teu espírito clama por isso. Amém? O Senhor está aqui. Querido, você quer uns minutos para você compartilhar algo? Eu queria que você compartilhasse. Não sei se você tem aquilo que você compartilhou um pouco sobre a mutualidade. Importante, eu acho que vai alinhar mais que Deus me as nossas vidas. Pode ser? Vamos lá? Eu toco o sino a hora que der, porque nós temos 7h25 agora. Você tem 25 minutos. Nossa, olha que pensa. Então, enquanto a gente ouvia de mutualidade, ouvia o que eles falavam, é tudo muito lindo, bonito e a gente precisa viver tudo isso, mas é muito difícil. Muito difícil.
porque a gente falar de que a gente precisa de mutualidade uns com os outros, a gente vem aqui, a gente sai animado, mas amanhã se torna um desafio muito grande a gente exercer isso, a gente colocar isso na prática, não é verdade? Então a gente acaba fazendo com quem a gente tem afinidade. Então eu tenho afinidade com você, eu com o Carlos, então eu acabo tendo uma certa mutualidade, mas com quem eu não tenho, eu crio uma barreira, uma restrição, e eu não consigo colocar em prática. Tá amarrado, cão. Aqui não arrepende o cão, né? Não boi não. E na verdade, eu ficava pensando, eu estava pensando ali para que a gente consiga exercer e cantar a musiquinha que a Cris cantava em 1850. Varre a queixinha, varre a queixinha. Para que a gente consiga cantar o Varre a Queixinha, a gente precisa entender o propósito. A gente precisa olhar o macro. A gente precisa tirar os olhos de nós mesmos e colocar os olhos e olhar da perspectiva de Deus, cara. Da ótica de Deus. Isso é cosmovisão. A gente precisa voltar a ter a cosmovisão de Deus, porque Deus nos criou olhando da perspectiva dele. Só que através do pecado a gente deixa de ver dessa forma e a gente passa a ver tudo de nós mesmos. Tá entendendo? Né? Então eu passo a olhar o mundo, as pessoas e tudo mais de mim mesmo. Então essa é a cosmovisão que eu tenho. E o que precisa ser restaurado é a nossa cosmovisão na essência, que é de acordo com o que Deus nos gerou e nos formou. Né? Então, no domingo passado a gente ministrou sobre Atos capítulo 3, versículo 21, que é um texto poderoso, que fala assim: convém que o Cristo fique retido aos céus, convém que ele fique, que os céus o contenha, o mantenha, o segure, até a restauração de todas as coisas. Então a gente dizia isso, que é necessário que haja restauração de todas as coisas. E a restauração de todas as coisas fala da identidade do homem, fala da identidade, fala de voltar ao início, voltar ao princípio, voltar à origem. E a nossa origem é no Pai. Até brinquei com a Thelma quando eu falei assim: qual é a nossa origem? A nossa origem, ela falou, no céu. A nossa origem não é o céu, a nossa origem é no Pai. Porque o Pai criou os céus e a terra. A nossa origem está no Pai. Então, na verdade, o que precisa ser restaurado é a nossa identidade no Pai. Amém. É a nossa cosmovisão no Pai. Isso precisa ser restaurado. A posição da igreja, a posição do homem, a nossa posição. Para que o Cristo venha, querido. Então, o que a gente precisa entender, cara, é isso. Que o grande plano de Deus era o quê? É enviar o seu Filho Jesus para salvar o quê? O que Jesus disse? Eu venho resgatar aquilo que havia se perdido. O que havia se perdido? A nossa identidade, cara. O homem tinha se perdido de Deus. O homem virou pecador, carnal. Então o que precisa ser restaurado, querido, é a nossa posição em Deus. Então Jesus vem nesse processo, e é um processo, querido. Eu dizia que é um processo, cara. A gente precisa entender que a transformação do homem, para que o homem volte à origem, a gente tem um ajudador fiel, que é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que vai nos ajudar nesse processo, cara. É o Espírito Santo. Porque o que Deus quer fazer conosco é nos tirar da nossa condição e nos inserir na condição dele, cara. É fazer com que a gente volte. É aquilo que nos foi roubado. Fala assim que quando a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus, o homem foi coroado de honra, de glória. Mas o apóstolo Paulo diz em Romanos que o homem perdeu a glória, que todos pecaram e eles foram apartados da glória. Ou seja, a glória que a gente tinha acesso, a gente já não passou a não ter mais, cara. Mas quando Jesus vem, em João capítulo 17, ele fala assim, ele está orando e ele fala no versículo 21, Pai, eu lhes dou a glória que tu me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Ou seja, Jesus está restaurando a posição do homem, cara. Para quê? Para que sejamos um. Para que sejamos um.
Essa é a ideia original de Deus, cara. Essa é a posição original de Deus. Então o propósito do Evangelho, o propósito da vinda do Cristo, que o Pai enviou o modelo, é para quê? Para que a gente se torne iguais a Jesus, para que nos tornemos iguais a Jesus, cara. Por quê? Porque essa é a nossa essência, essa é a nossa origem. Nós somos iguais a Jesus, porque o Pai nos criou iguais a Jesus, a sua imagem e semelhança. Amém. O Vitor que está aqui, pecador, miserável, essa não é a minha essência. A minha essência é no Pai. Por isso que eu preciso, com a ajuda do Espírito Santo, me tornar parecido com Cristo dia após dia, dia após dia, dia após dia. Eu preciso me tornar. A igreja precisa se tornar. Porque a igreja, eu dizia assim, que a igreja, por um tempo, a gente falava muito. Houve um tempo da revelação, do conhecimento, da teologia, então as pessoas passaram a estudar Deus, as pessoas passaram a estudar a palavra e elas diziam muitas coisas. Começamos a profetizar, começamos a declarar palavras proféticas e o ensino aumentou muito na igreja e isso foi bom. Mas depois a gente entendeu que o falar não adiantava mais, que agora era necessário que se fizesse algo. Então a gente começou a questionar, tipo, eu não quero saber das suas palavras, eu quero saber das suas atitudes, daquilo que você faz. Aquilo que você fala está muito bonito, mas o que você faz? Sim ou não? Sim. Não é esse o nosso questionamento? Não, é legal tudo isso, mas eu preciso ver a sua vida. Mas nesse tempo, querido, o Espírito tem nos aberto os olhos de que não é necessário mais nem dizer, nem falar, nem só dizer, nem só falar. Mas a gente precisa entrar no processo de se tornar. Não se trata mais de dizer daquilo que eu digo ou daquilo que eu faço, mas sim daquilo que eu estou me tornando. Então tudo aquilo que eu disser e tudo aquilo que eu fizer precisa ser uma plataforma para que eu me torne. Amém? Amém. Verdade. Então é óbvio que eu não estou dizendo que nós não vamos dizer e nem fazer mais coisas. Claro que a gente vai fazer e dizer coisas. Porque se estamos nos tornando, é óbvio que iremos fazer, iremos declarar, porque isso está em nós. Mas isso tudo tem que servir de plataforma para que eu me torne. E me torne o quê? Me torne igual a Jesus. Porque essa é a nossa essência, essa é a nossa origem no Pai. É desse jeito que o Cristo, é desse jeito que o Pai nos fez, querido. Amém. Amém? E aí entra o processo de que a gente só vai atingir, a gente só vai se tornar se a gente entender esse princípio espiritual de uns com os outros. Amém. É aquilo que Jesus diz, assim como o Senhor está em mim, eu estou nele, e que eles sejam um. A gente precisa disso, cara, senão a gente não vai conseguir. É o que está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 11, que ele fala sobre os 5 ministérios. Ele está falando dos 5 ministérios. Deu uns para apóstolos, evangelistas, pastores, mestres, apóstolos, profetas, pastores, evangelistas. Sim? Todos conhecem? Sim. E aí ele fala, com qual finalidade? Com o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Queridos, isso é lindo, querido. Por que Deus ativa os 5 ministérios e manifesta os 5 ministérios no meio da igreja? Para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? Nós somos os santos. Para quê? Para que a gente seja aperfeiçoado. E a palavra aperfeiçoado no original significa colocar o osso no lugar. Dói, machuca, mas sara. Aleluia. Amém. Mas é o alinhamento, é o posicionamento correto, é a justiça de Deus. A justiça no original é a palavra de sedaká, que significa alinhamento, posicionamento correto. Isso é aperfeiçoar. O Senhor nos colocando em perfeição. Amém. Por isso que Jesus disse, seja perfeito, assim como o Pai é perfeito. Ele está dizendo, seja igual ao Pai, volte à origem. Esse é o clamor do coração de Jesus. Eu vim para resgatar o que havia se perdido. Eu vim resgatar, eu vim fazer com que vocês voltem à origem. Amém. Sejam perfeitos. Amém. Igual ao Pai, igual a mim. Sejam... Esse é o clamor, cara. Amém. É o que o Paulo dizia, sede meus imitadores como eu sou do quem? Do Cristo. Porque o Cristo é a origem. Voltemos à origem. Amém. Amém, querido? Amém. E aí ele está
falando esse processo de aperfeiçoamento. Para quê? Para o desempenho do serviço. A palavra serviço é a palavra diaconia. Então ele está falando, vocês serão aperfeiçoados. Vocês serão aperfeiçoados pelos 5 ministérios. Para quê? Para o bom desempenho da diaconia, para a edificação do corpo. Ou seja, querido, o corpo vai ser edificado, construído, alavancado, levantado através do serviço, do nosso serviço, dos santos aperfeiçoados. Amém? Aleluia. E o corpo somos nós, querido. Ou seja, o Senhor te aperfeiçoou, o Senhor me aperfeiçoou para que eu trabalhe. Para quê? Para edificar o corpo. Para que eu trabalhe para você, Carlos. Está entendendo? Sim. O Senhor me aperfeiçoa para que eu exerça a diaconia com vocês. Amém. O Senhor te aperfeiçoa para que você exerça a diaconia para comigo e uns com os outros, querido. Amém. Então a gente precisa exercer diaconia. Então por isso que eu digo que se a gente olhar nessa ótica, aí a gente começa a fazer. E aí eu usei o exemplo do Fernando, que o Fernando mandou uma mensagem e falou: galera, eu vou encher a laje da minha casa sábado, 6 horas da manhã. Eu falei: tá repreendido, tá amarrado, queimado. Por quê? Porque se eu olhar da minha ótica, eu vou falar assim: bora, cara. E tava frio, não tava assim não, tava um frio de lascar. Eu falei: sai fora. 6 da manhã? Eu falei: irmão, 6? 6? Mas aí, se a gente olhar da ótica de que o Senhor me aperfeiçoa para que eu exerça a diaconia para vocês, aí eu falo: Jesus, eu tenho que... Fui. Peguei de raiva contra ele, falei, confessei, falei: raiva de vocês. Mas tô aqui, vamos carregar essas latas aí. Aleluia. Porque, querido, se a gente não contar uns com os outros, cara... Verdade. Se a gente não conseguir contar uns com os outros, a gente precisa ser como criança, entender que a falha do meu irmão a gente não pode condenar. Eu vou contar uma coisa muito... Hoje eu estava assistindo Nárnia com o Azaf. É a primeira vez que ele assistiu Nárnia hoje. Todo mundo assistiu Nárnia nos Crônicas de Nárnia? Então, aí o Azaf sentou lá e estava começando o filme. Eu falei: ô filho, tem um filme legal, vem assistir com o papai. Aí a gente assistiu. E quando o menininho lá, o Edmond, ele é chamado traidor, porque ele, por um momento, ele abandona o Aslan e vai pro lado mal, como diz o Azaf. E aí no momento que ele volta, eu confesso, eu fico com raiva, porque eu sou justiceiro, eu sou pecador, e essa coisa horrenda em nós, dizendo tipo: cara, você abandonou o barco, agora você quer usufruir do despojo? Lembra alguém da Bíblia assim? Não? Justiça própria, cara, de que a gente tem a questão de, cara, você plantou, você vai colher. E viu passar na prova e não me ajudou. Você aguentou. Fundo do baú. E aí quando ele voltou, Dando glória a Deus. dando glória a Deus, o Edmond, quando ele volta, o Aslan, que é o leão, quando ele vai reintegrá-lo à sua equipe, ele diz assim: não digam nada, não questionem, não digam nada, o que passou, passou. E aí o Azaf, com muita pureza, falou: papai, agora ele tá voltando tudo bem, agora tá tudo bem. E aí eu me identifiquei, eu falei: Deus, quanta coisa ruim tá no meu coração. Porque se eu estivesse lá, eu ia questionar: cara, por que você nos deixou? Pecador! Ajoelha no milho, porque não é possível. Mas não. Aí a mesma essência do Aslan, que representa Jesus no filme, ele diz assim: o que passou, o que passou, e não se fala mais nisso. Os seus pecados foram apagados, é o que a Bíblia diz, o que acabou, acabou. E o coração de uma criança diz: não, o que passou, passou.
coração de uma criança, não vai entrar no reino, cara. Não entra no reino, porque esse é o nosso problema, queridos. Eu olho para você, você olha para mim, e a gente olha a nossa falhinha. E aí eu olho e não te vejo digno de ter a minha ajuda, a minha diaconia. E eu falo, como eu vou exercer diaconia se você não é digno? E você olha para mim e pensa igual. Mas aí aquele que eu tenho muita afinidade, meu amigo, esse é digno. Esse eu exercerei diaconia com o maior prazer. Ou seja, a nossa diaconia é limitada, a nossa mutualidade é limitada, é com base na nossa afinidade e não no propósito, não na ótica de Deus, não na ótica de olhar aquele que fez cagada, com o perdão da palavra, e aquele que fez tudo certinho, e a gente olha da ótica de Deus e entende que todos são importantes, que eu preciso exercer diaconia para com todos. Por quê? Para a edificação do corpo. E por que o corpo precisa de ser edificado, querido? Porque convém que os céus retenham a Jesus até a restauração de todas as coisas. Ele está falando da restauração da igreja, da noiva, querido. Por isso que o corpo precisa ser edificado, a noiva precisa ser restaurada, a imagem e semelhança de Jesus precisa ser igual a Jesus. É o que diz o apóstolo Paulo, da igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula, sem ruga. É essa igreja que Jesus vai casar. E é essa igreja que Jesus está esperando, cara. Amém. O Espírito e a noiva dizem vem, mas a gente precisa entrar nesse ponto, a chegar nesse lugar. Amém? Então a gente precisa entender essa questão da mutualidade e passar a ver o propósito, amém? Para que a gente comece a agir com mutualidade na essência, de verdade. Entender que tudo colabora para que a gente se torne parecidos com Jesus, porque essa é a nossa essência. Então tudo que acontece, querido, se o seu irmão pecou contra você, se o seu irmão pisou no seu sapato, não pisou no seu pé sem sapato, entenda que é Jesus formando o caráter dele em você. É assim, coisas boas ou coisas ruins. Eu dizia que na tribulação o Senhor está aperfeiçoando o caráter. Nas coisas boas o Senhor está aperfeiçoando o caráter. A gente tem que ser menos religioso, cara. E parar de querer entender o Evangelho como receita de bolo. Porque a gente quer entender como se fosse uma receitinha. E a gente fala assim, se eu estou passando na prova, então é porque o Senhor está me reprovando. Mas se eu estou na bênção, é porque o Senhor está me reprovando. Isso é balela. Esse não é o termômetro. O padrão são as Escrituras. O padrão é o Espírito Santo de Deus. Que testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém? Porque você lembra quando o povo de Israel, o Senhor disse assim, vá Moisés, vá, o anjo irá diante de vós e te dará vitória sobre todos os inimigos, amorreus, fariseus e todos os deuses, mas eu não irei no meio de ti, eu não irei no meio de vós, porque vocês são povo de duras cerviz, de coração duro. Ou seja, Deus está abençoando o povo, dizendo assim, o anjo irá, eu vou entregar vitória para vocês, mas eu não irei. Por quê? Porque eu não aprovo a conduta de vocês. Então a gente tem o termômetro, a gente tem a cabecinha de que assim, se eu estou sendo abençoado, o Senhor está feliz comigo. Mas esse não é o termômetro, a gente precisa amadurecer, amém, querido? A gente precisa amadurecer, cara. Tudo contribui para o bem. Porque tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Para quê? Para que eles se tornem iguais a Jesus. Amém. A imagem do primogênito. Amém. Do primogênito dentre muitos irmãos. Esse versículo é muito interessante quando fala isso, né, Vitor? Que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. E é interessante porque contribui para o meu bem em que sentido? De que o caráter do Cristo se manifeste através de nós. Isso é para o bem. Esse é o maior bem. Esse é o maior bem. Esse é o lance, esse é o propósito. O bem, a gente precisa... o bem é muito além do que o nosso bem-estar. Por isso que eu disse assim, se a gente olhar da nossa ótica, o bem
o bem vai ser aquilo que me é favorável. Mas se a gente olhar da ótica de Deus, o bem passa a ser propósito. E qual é o propósito? Me tornar semelhante a Jesus. Por quê? Porque essa é a nossa origem. Amém, querido? Amém. Aí a gente vai conseguir agir com mutualidade uns com os outros. Amém? A gente precisa entender isso, tá? Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Amém. Precisamos exercer diaconia. Eu preciso fazer com que algo seja construído em você. Porque eu preciso te olhar como corpo de Cristo. Então eu preciso fazer com que você seja edificado. Então seja com práticas espirituais, mas tudo é espiritual, amém, querido? Seja com práticas igrejeiras ou não igrejeiras, mas tudo é espiritual. E você precisa crescer, eu preciso fazer com que Cristo cresça. E você o mesmo, você precisa entender isso, tá? Porque aí nessa ótica eu vou conseguir me levantar e vou falar, eu vou lá. Eu falei no domingo passado, eu tenho uma prova, eu tenho uma dificuldade em aconselhamento. Eu não sou chato, pra mim é chato. Então na hora que tem que ir, eu vou na prova, numa canseira, numa preguiça, lascada. Mas depois, no momento do desenrolar do manto da glória, é tremendo, querido. Eu venho feliz, eu venho cheio de Deus, e eu falo, isso é muito bom, cara. Não é? Isso é muito bom. Então assim, mas por isso que eu preciso olhar da ótica de Deus, porque se eu olhar da minha ótica, me dá uma preguiça, uma canseira. Mas se eu vejo da ótica de Deus, querido, eu entendo que eu preciso exercer diaconia. Então eu amo. Amém? Amém? Então, é isso. Amém? Eu não sei se eu vi, eu fiz aconselhamento, ele foi fazer aconselhamento e eu vi que ele fez junto com uma pessoa. E eu fiquei assim, o aconselhamento que ele fez. E me lembrei dessa palavra que eu disse agora, o amor, ele é duro, ele é firme e libera aquilo que te foi segurado. A gente estava aconselhando uma pessoa, não sei se vai lembrar o que eu falar, e ele falou assim, olha irmã, então é o seguinte, procura outra igreja, mas não tem problema, te libera, você diz, não está conseguindo corresponder? Procura ter um monte, vai lá, visita, vai para outra igreja, irmã. Sabe o que eu tô falando? Ah, mas ele assim, vai para outra igreja, não está correspondendo, não está dando certo, você não tá dando certo esse negócio. Não é isso aí, vai para outra igreja. Ele convidou, é uma ser retirada. Aí ela olhando bem frio e falou assim, olha, uma das razões que eu estou aqui, isso criou maturidade nela. Uma das razões que eu estou aqui, falou o Vitor, não é nem por causa de mim, é por causa dos meus filhos. Para onde que eu vou levar essas crianças? Eu não conheço outro lugar onde eles possam estar, sendo tão bem orientados onde Deus está orientando. Aí eu respirei. Mas o Vitor foi firme, ela precisava só de uma sacudida, né? Porque o profeta, ele é incisivo naquilo que ele traz. Ela passa a pensar, olha, querido, vamos tentar, né? Vamos dar um jeito. Então, vamos dar jeito nele, já tentamos muito o profeta chegar. Você decide o que você quer, se não quer, vamos para outro lugar. Mas às vezes as pessoas precisam. Ele foi motivado pelo amor a transmitir essa exortação. E ela, com o entendimento eu sei, recebeu com amor e tem mudado coisa na vida dela em relação a isso. Amém? Quero te convidar a ficar em pé. Você faz seu dízimo, amém? Sua oferta.